8 horas. Hoje nós vamos trabalhar com vocês, quem está com a Bíblia aí, o capítulo 11 de João. Eu sempre faço o resumo das aulas para que as coisas vão ficando claras. Nós estamos trabalhando a primeira parte do Evangelho de João, que vai até o capítulo 12, versículo 50. Capítulo 12, versículo 50. Essa é a primeira parte de João, que o João mesmo, ele mesmo chama o livro dos sinais. Ele fala dos sinais que Jesus faz, que antecipam a sua hora. No Evangelho de João, a hora de Jesus é a sua morte e ressurreição. Quando nós começarmos no capítulo 13, aqui se eu abrir aqui o capítulo 13 para vocês, só para vocês terem uma noção, eu abri o capítulo 13 assim, e lá na frente vai estar dizendo assim, que a hora chegou, minha hora chegou, tá? Então, a partir do capítulo 13 em diante, nós vamos ter, então, o livro da hora de Jesus, o livro da hora de Jesus. Então, até o capítulo 12, versículo 50, nós temos o livro dos sinais. Os biblistas conseguiram identificar 7 sinais. Conseguiram identificar 7 sinais que o João narra e que antecipam a morte e ressurreição de Jesus. Nos outros evangelhos, esses sinais são chamados de milagres. Aqui o João prefere chamar de sinais, porque um sinal ele indica algo, ele é mais profundo. Boa noite, Slaine, estamos começando agora. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 de João. Então, esses sinais... Vou colocar aqui o microfone. Isso. Então, existem 7 sinais, isso são os biblistas. Não que o João fala assim, esse é o primeiro sinal, ele falou, esse é o primeiro sinal. Os outros a gente vai interpretando como sinais de Jesus, desses milagres que Jesus faz, que o João chama de sinais. São 7 sinais que nós trabalhamos com vocês. Hoje é o último. O primeiro sinal, só recordando aqui, o primeiro sinal, a transformação da água em vinho. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, Jesus que cura um filho de um funcionário real, tá? Que estava doente. Terceiro sinal, que nós vimos aqui, está lá no início também, que vai ser, pegando aqui até os capítulos para ficando claro para vocês, o primeiro sinal está no capítulo 2, tá? Que é as bodas de Caná. Depois nós vamos ter, já no capítulo 4, que é o segundo sinal, que é a cura do filho do funcionário real. O terceiro sinal está no capítulo 5, que é a cura do enfermo na piscina de Betsaida. Tá? Esse é o terceiro. O quarto sinal, nós vamos ver no capítulo 6, que é sobre a multiplicação dos pães. Então, esse é o quarto. E o quinto sinal é Jesus andando sobre as águas, também está no capítulo 6. Tá? Então, esse é o quinto sinal. O sexto sinal nós vimos na aula passada, esse já está lá na frente, que é justamente a cura de um cego de nascença. Isso está no capítulo 9, tá? O sexto sinal. E aqui agora a gente vai, então, para o sétimo sinal, que é a ressurreição do Lázaro. Em cada um desses sinais, isso que é muito importante, com exceção do primeiro e talvez do segundo, mas os outros sinais sempre vai aumentando o conflito de Jesus com os judeus. Isso é um pano de fundo muito importante para entender o Evangelho de João. Por quê? Porque quando João está escrevendo esse Evangelho, lá no fim do século I, as comunidades cristãs estavam enfrentando dificuldade com o judaísmo. Muitos cristãos vieram das comunidades judaicas e estavam sendo expulsos das sinagogas por proclamarem Jesus. Então, está havendo um conflito lá no século I, final do século I, entre os cristãos e os judeus. Então, o João, quando ele vai apontando esses sinais que Jesus faz, ele sempre vai aumentando a tensão entre os fariseus da época de Jesus com relação a Jesus. Então, eles já armam emboscada para que Jesus morra, eles
quase apedrejam Jesus, Jesus tem que fugir para o deserto, inclusive o capítulo 10º termina assim, Jesus foge para o deserto, porque em Jerusalém tentaram apedrejar ele, aquela questão da cura, os judeus já queriam de novo, já programavam matar Jesus, quer dizer, esses sinais que já antecipam a própria morte de Jesus e a sua ressurreição, porque também vai colocar Jesus diante desse conflito com o judaísmo. Portanto, o João não vê de forma positiva o judaísmo. Ele é judeu, mas é um judeu convertido já a Jesus. Ele não vê e vai dizer lá no primeiro sinal, por exemplo, que o judaísmo está vazio, não tem mais vinho. O cristianismo é esse vinho novo. Só para vocês entenderem, tá? O cristianismo é esse vinho novo. Depois, quando ele fala da cura de um funcionário real, esse cara, o Jairo, era o chefe da sinagoga. Quer dizer, o judaísmo não traz cura, o cristianismo traz. Quando ele fala da piscina de Betsaida, a piscina de Betsaida ali era um pórtico, era 5 pórticos. Quer dizer, 5 são 5 primeiros livros do judaísmo que escravizam as pessoas, que colocam as pessoas deitadas, como se fossem animais. As pessoas já não têm vontade própria. Crítica do João ao judaísmo. Quando ele fala do cego de nascença, o João está explicitando que aqueles que eram cegos porque seguiam o judaísmo, agora passam a seguir Jesus, estão sendo expulsos da sinagoga. Aquele cego que volta a enxergar, ele será expulso da sinagoga. Então, em quase todos esses sinais, o João faz uma crítica ao judaísmo. Ele está fazendo uma crítica ao judaísmo. E nesse 7º sinal, que será a ressurreição do Lázaro, vamos dizer assim, é um momento de maior tensão. É o sinal por excelência, porque a morte e ressurreição do Lázaro, ela antecipa a morte e ressurreição de Jesus. Então, ou seja, e os judeus vão armar um jeito de... Depois eu peço para vocês lerem em casa o capítulo 11, vocês vão ver que no finalzinho do capítulo 11, o Caifás vai dizer, é melhor que um morra pelo povo, para que os romanos não venham nos destruir. Então já há todo vamos dizer, uma articulação dos judeus para que Jesus morra. Isso fica muito claro aí nesse capítulo 11, tá bom? Só para que vocês entendam esses sinais. Sinais são realizações de Jesus, tá? Que antecipam a sua própria morte e ressurreição. São apenas sinais, porque a coisa mais importante para nós cristãos é justamente a morte e ressurreição de Jesus. Tá? Maria, estamos começando o capítulo 11, que vamos trabalhar sobre a ressurreição do Lázaro. Então, o que vocês têm que entender é que quando João está escrevendo para as comunidades cristãs, ele está dizendo para cada um daquela comunidade que ele escreve que nós precisamos ser sinais da ressurreição de Cristo. Né? Então, nós cristãos precisamos ser sinais dessa ressurreição de Cristo. E como é que a gente começa a ser sinal dessa ressurreição? Através do batismo. Através do batismo. O batismo é o primeiro sinal que nos coloca aí como seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. E esse capítulo 11 do Evangelho que nós vamos ler hoje sobre a ressurreição do Lázaro vai falar justamente desse batismo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Vamos ler e vamos falar. Então eu vou ler agora para vocês. Esse é o 7º sinal, que é a ressurreição do Lázaro. Para quem está nos seguindo nesse curso, eu sempre falo para vocês, não leia os textos evangélicos de forma literal. Não pergunta se esse evento aconteceu ou se não aconteceu. Pode ter acontecido, pode não ter acontecido, a gente nunca vai saber. Mas não é essa a preocupação do evangelista. A preocupação do evangelista é qual é a mensagem. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando alguém perguntar para vocês, Jesus andou sobre as águas? Você vai dizer, não sei. Pode ter andado, pode não ter andado. Como filho de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não é a pergunta que se deve fazer não é essa, é qual é a mensagem que o evangelista quis passar. Jesus transformou água em vinho? Não sei. Pode ter transformado, pode não ter transformado. O que nos interessa é qual é a mensagem que está por trás disso. É o que o evangelista quis dizer ao escrever essa história. Sempre é a mensagem que nós temos que procurar. Isso é Bíblia.
Senão, não precisava fazer curso de Bíblia, bastava ler o que está escrito. Tá bom? Então, por que que o autor está falando isso? Por que que ele está dizendo isso? Por que que ele está falando da ressurreição do Lázaro? Por que que Jesus chora diante do seu amigo? Quais são as mensagens que estão por trás disso? O que que o João quer dizer para a comunidade naquela época, século I? Sempre essa perguntinha tem que estar na nossa cabeça. Qual é a mensagem que o João estava querendo transmitir para a comunidade que ele estava escrevendo? Depois que eu entender isso, eu vou perguntar: como eu posso viver essa mensagem no século XXI, na minha cidade, na minha escola, na minha família, no meu dia a dia? Vocês entenderam? Quer dizer, primeiro eu vou entender o que o João quis dizer, tá? E depois eu vou tentar trazer essa mensagem para a minha realidade. O João quis dizer isso, que para seguir Jesus tem que fazer isso. Então, na minha cidade, eu vou seguir Jesus como? São essas as perguntas que nós temos que falar. É impossível dizer exatamente o que aconteceu ou deixou de acontecer, porque não, a preocupação dos evangelistas, não, de todos eles, dos quatro, não é uma preocupação histórica. Eles não querem preocupar historicamente. Que é um exemplo claro, que a gente começa, por exemplo, assim, se esse dado, só para já para vocês entenderem quando uma coisa pode não ser histórica, se a ressurreição do Lázaro, se fosse histórica no sentido que aconteceu mesmo, uma ressurreição, é algo extraordinário um homem ressuscitar? É algo extraordinário. Todo mundo saberia disso? Todo mundo saberia disso. Por que que o Mateus não narrou isso então? Por que que o Lucas não narrou isso então? Por que que o Marcos não narrou isso então? E só o João? Então você já tem que pensar. Opa, então aqui não é uma história histórica com H. É uma história teológica. É uma mensagem de fé. Tá? É uma mensagem de fé. Porque a mesma coisa, se o Lucas e o Mateus narram sobre o nascimento de Jesus, por que que eles divergem tanto? Por que que o Lucas não fala que Jesus foi para o Egito? Por que que o Mateus fala que Jesus foi para o Egito? E aí existe uma mensagem teológica por trás. Por que que o Mateus está querendo colocar Jesus no Egito, fugindo para o Egito, e o Lucas não falou a mesma coisa, se é histórico? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os evangelistas não querem passar história, eles querem passar mensagem de fé. É isso que nós temos que pegar. Então, Jesus tem o poder de ressuscitar uma pessoa? Claro que tem, ele é Deus. Mas, de novo, se esse fato fosse histórico, os outros não teriam narrado isso? Claro que teria, porque é algo extraordinário. Então, eu já vou pensando, qual é a mensagem que o João está colocando nesse texto? Porque o que que o João chama de ressurreição aqui nesse texto? São essas coisas que a gente tem que perguntar, tá bom? Então vamos aqui, eu vou lendo devagarzinho e a gente vai então, eu vou até o versículo hoje 27 com vocês. E na próxima aula a gente continua, porque é um texto muito rico e a gente não pode perder essa dimensão. Então, eu vou começar um pouco antes, porque existe um conjunto aqui muito maior do que esse texto. Esse texto, ele começa um pouco antes, no capítulo 10, versículo 40, e esse texto completo, ele vai até o capítulo 12, versículo 50, dele total. Porque é um conjunto, a unção de Betânia. A unção de Betânia, quando a Maria joga o óleo, o perfume na cabeça de Jesus, faz parte de um todo. Isso aqui é um todo. É interessante que o João, ele cita o fato da unção de Betânia, mas coloca a unção de Betânia depois desse fato. Ele vai colocar depois desse fato. Por falar em unção de Betânia, esses dias eu vi uma membro do nosso grupo aqui, a Flávia, que hoje não está aqui, mas eu vou gravar depois, ela vai ver, colocando aqui a Maria Madalena como prostituta. Essa confusão de Maria Madalena como prostituta está ligada a esse texto, a uma confusão que Lucas, Marcos e João, não Lucas, os três, uma confusão que nós fazemos entre três textos, do Marcos, Lucas e João. Fala que Jesus, ele tinha Maria Madalena, foi tirado dela 7 espíritos impuros, Marcos. O Lucas e o João vai falar da Maria aqui, essa de Betânia, como aquela que colocou o óleo na cabeça de Jesus. E o Lucas vai dizer da Maria pecadora. Então, as pessoas confundiram essas 3 Marias, Maria Madalena e essa Maria aqui, irmã do
do Lázaro como sendo a mesma Maria. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Uma coisa a gente sabe, que a Maria Madalena não é a mesma Maria, irmã do Lázaro. Porque uma é de Madalena, não sei se vocês sabem, é uma cidade. É uma cidade que chama Magdala. Maria de Magdala. É uma cidade pertinha de Cafarnaum, tá? Maria de Magdala. Aí virou Maria Madalena na nossa tradução. Maria de Magdala. Essa Maria aqui é Maria de Betânia. Um papa chamado Gregório I, no século VI, Gregório I, ele colocou essas Marias sendo como uma só, como sendo Maria Madalena, e ele interpretou esses 7 espíritos saindo dela como se fosse a prostituição, que é o pior dos pecados. Ele interpretou. E a partir do século VI, passou-se então a ter Maria Madalena como sendo prostituta. Um equívoco do Papa. Em nenhuma parte do Evangelho nunca foi mencionado que Maria Madalena era prostituta. Isso foi um equívoco que o Papa Gregório I fez no século VI. O que nós sabemos de Maria Madalena, de forma muito concreta, eu vou abrir rapidamente aqui, porque eu já citei o capítulo e o versículo, está no capítulo 8 de Lucas, 8 de Lucas, e o Lucas vai dizer para nós quem era Maria Madalena. Eu vou já dizer para vocês aqui, o Lucas define algumas mulheres e fala de Maria Madalena. Capítulo 8 de Lucas. Eu vou pegar aqui só para vocês verem quem é Maria Madalena. Está aqui, ó, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, ele andava por cidades. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. É o caso de Maria Madalena aqui. Maria, chamada Madalena de Magdala, do qual havia saído 7 demônios, que o Papa erroneamente interpretou como sendo prostituição. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, quer dizer, essa Joana era a mulher do procurador de Herodes, uma mulher muito importante. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Essas mulheres, Maria, Madalena, Susana, tá? Eram mulheres ricas que pegavam seus bens e financiavam a obra de Jesus. Eram aquelas que ajudavam na compra de mantimentos, tá? Então eram mulheres ricas. Maria Madalena nunca foi prostituta. Na verdade, era uma mulher rica, como Susana. Quem nos fala isso é o próprio Lucas. Então elas serviam a Jesus, né, com os seus bens. Então, hoje, nós sabemos que Maria Madalena era rica, Susana, tá? Joana, são mulheres que seguiam Jesus e que ajudavam Jesus no seu projeto. Tá? Só queria dizer, abrir esse parênteses, porque no capítulo 12 do João, no capítulo 12 de João, que é o próximo capítulo que vamos estudar, vai falar da unção de Betânia, em que Maria, irmã de Marta, unge a cabeça do Senhor com um perfume bem caro. Essa Maria, irmã da Marta e do Lázaro, não tem nada a ver com Maria Madalena. Maria Madalena é outra Maria, que é Maria de Magdala, tá bom? Maria Madalena. Ok? Fechado isso, vamos lá. Vamos no capítulo 11. Susana chegou agora. Capítulo 11, ressurreição do Lázaro. Falei para vocês, eu vou voltar um pouco antes. Capítulo 10, versículo 40. Ele, Jesus, partiu de novo para o outro lado do Jordão, para um lugar onde João havia anteriormente batizado. E aí permaneceu. Por que Jesus foi para o outro lado do Jordão? Porque ele estava fugindo, porque os judeus, no capítulo 10, queriam apedrejá-lo. Ele foge de Jerusalém e vai para o outro lado do Jordão, onde João Batista batizava. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez algum sinal, ou sinal algum. Mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Aqui é o último versículo que fala do João Batista. Ao longo do Evangelho do João, o Evangelho começa com João Batista, dizendo que Jesus é o Messias. Esse João Batista, aos poucos, vai desaparecendo do Evangelho de João. Tá? O que nós sabemos disso? O que nós podemos inferir disso? Que muitos discípulos do João Batista passaram para o cristianismo quando o evangelista João estava vivo, escrevendo. Então ele está aqui colocando os últimos momentos dessa personagem importante que foi João Batista,
que embora não tenha feito nenhum sinal, olha aqui, a palavra sinal, não tenha feito nenhum milagre, esse João tinha razão ao dizer que Jesus era de fato o Messias. Então o evangelista João conclui aqui, vamos dizer, conclui a história do João Batista, dizendo que ele de fato estava certo ao anunciar que Jesus era o Messias. Pronto. Então Jesus está onde? Jesus está do outro lado do Jordão, tá? Ali na Judéia. Fugiu de Jerusalém, não sai em Jerusalém mais. Para vocês que, não sei se todo mundo conhece, aqui nem todos conhecem a Terra Santa, esse outro lado do Jordão não é muito distante de Jerusalém, não. Vai dar aí uns 10 quilômetros, tá? 10 a 15 quilômetros. É um lugar relativamente perto. Só que é deserto, região do deserto. Havia um doente, Lázaro, de Betânia. João aqui dá o nome da cidade, Betânia. Povoado de Maria e de sua irmã Marta. 3 personagens aparecem aqui, ó. Lázaro, Maria e Marta. Sabemos que são irmãos, vocês vão ver aqui daqui a pouco. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugava os pés com os cabelos. Mas como é que nós sabemos disso se o João ainda não introduziu esse assunto? O João está escrevendo para comunidades cristãs que já conhecem essa história, que já conhecem. Mesmo que ele tenha colocado esse episódio no capítulo 12, as pessoas conheciam, as pessoas que narravam esse evangelho conheciam quem era Lázaro, conhecia quem era Marta e conhecia quem era Maria. Mas para nós ainda são personagens muito desconhecidos. É possível, como o João fala de ressurreição, de mortos, de ressurreição, é possível que o João esteja utilizando aqui o texto de Lucas. Vocês lembram que tinha um Lázaro que era pobre, que morreu e foi para o seio de Abraão, enquanto o rico ficou lá no Sheol, no fogo, lá do inferno? É possível que o João esteja relacionando os mesmos Lázaro que está usando esse nome, tá? Maria era aquela que eu já falei isso aqui. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. O Evangelho de João fala que, por isso que eu falei para tomar muito cuidado, que o discípulo amado do Mestre. Porque o Evangelho de João fala muito desse amor. Fala que Jesus tinha um discípulo amado, fala que Jesus amava Lázaro, fala que Jesus amava Maria, fala que Jesus amava a Marta, o Lázaro. Então, tomar muito cuidado, porque esse termo está sendo um termo especificado principalmente relacionado quando João escreve. Esse amor, como a gente sabe que o texto é grego, esse texto que veio até nós é grego, a palavra que o evangelho usa para o termo amor aqui é ágape, que é um amor fraterno, um amor entre irmãos, um amor solidário. Então, quando João escreve lá na frente esse evangelho, ele está dizendo uma mensagem para nós. Todos nós que somos cristãos temos que nos amar de forma solidária, de forma a dar a vida pelo outro. Então, é uma mensagem. Não é um amor erótico, tá? Porque as pessoas confundem. Hoje a palavra amor está banalizada. Mas no grego, João jamais usa a palavra eros. Ele sempre usa a palavra ágape, o amor fraternal, o amor solidário. Então, ser cristão é ser solidário ao outro. Quando eu sou solidário ao outro, eu sou solidário a Jesus. Vocês vão ver aqui que o Lázaro é solidário a Jesus. Era solidário a Jesus. Então, ser cristão é ser solidário. É dar a vida pelo outro. É isso que o João está escrevendo. Então, aqui nós já temos uma mensagem importantíssima do João nesse capítulo aqui. O que é ser cristão? O que é viver a ressurreição? É dar a vida pelo outro. É ser solidário. É amar o outro. Essa é a questão. Então, dá. Então, João estava do outro lado do Jordão, Lázaro morreu. Primeiro estava doente, né? Estava doente, e as 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Por que essa doença não é mortal? Porque a morte física, para Jesus, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a morte espiritual. Então, essa doença que ele tem não é mortal.
Eu posso morrer fisicamente, mas continuar vivo. É isso que Jesus está dizendo, tá? Por isso que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim tem vida. Essa notícia, Jesus, então, diz que a doença é normal, mas que vai esperar um pouco mais para que manifeste a glória de Deus. Porque com a morte vai vir a glória de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Aquilo que eu falei para vocês, ó, amava Marta, amava Maria e o seu irmão Lázaro. Então, o Evangelho do João está dizendo que ser cristão é amar com amor ágape, ser solidário ao outro, tá? Então, para que não fique aqui porque quando no versículo anterior, por que o João colocou esse versículo quinto aqui? Porque se eu ler apenas o versículo quarto, eu vou achar Jesus insensível. Duas irmãs me mandam uma mensagem que o irmão está doente, deixa para lá, né? Depois eu vou lá. Fica parecendo insensibilidade de Jesus. O João está dizendo não. Jesus amava Marta, Maria e o Lázaro. Ele amava essas pessoas. Vocês vão ver que Jesus chora aqui. Tá? É uma das poucas vezes que Jesus chora pelo Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Ele não foi até o Lázaro. Aqui uma mensagem importantíssima que o João nos dá. Existe o tempo humano e o tempo de Deus. Tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente quer apressar coisas que não estão no projeto de Deus. Então, a comunidade cristã tem que aprender isso. Às vezes, aquilo que eu espero não é aquilo que Deus espera. Então, esse esperar significa que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quantas vezes a gente fala, mas essas coisas não acontecem porque eu rezo, porque não é a vontade de Deus, é a sua vontade. Então, a gente tem que estar sempre atento aos sinais. Qual é a vontade de Deus em relação a esse processo todo? Tá? Então, esperemos 2 dias. Jesus esperou ali 2 dias. Continuemos. Estou aqui no versículo. Estou no versículo 6. Então, quando soube que esse se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram: Rabi, mestre, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais outras vezes para lá? Então, nós vimos que no capítulo 10, os judeus queriam matar Jesus. Jesus agora volta para Jerusalém. O João, o evangelista, está preparando a paixão de Cristo. Esse evangelho, capítulo 11, é uma transição para a morte de Jesus. Vocês vão ver daqui a pouco isso aqui, tá? Continuemos. O que Jesus responde para eles? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Depois disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte e ele julgara que se falasse do repouso do sono. Pessoal, aqui que está a grande mensagem do João. Naquela questão das horas, é para Jesus lembrar, dizendo o seguinte, que a minha hora não chegou. Tá? De novo, aquela situação que eu falei para vocês. Então, não interessa se eu não vou morrer agora. Minha hora não é essa. Daqui a pouco será, mas não é essa hora. Mas o importante é socorrer o irmão que precisa de nós. Presta muita atenção aqui agora. Na Bíblia, a palavra ressurreição, ou desculpa, morte e dormir é o mesmo significado. Então, a palavra morte e dormir tem o mesmo significado. Morrer é dormir, dormir é morrer. Tá bom? Mas tem uma palavra, isso está no livro dos Romanos, da Carta de São Paulo aos Romanos, está na Carta aos Efésios, e a palavra ressuscitar é a mesma coisa que batizar. Quando nós nos batizamos, até hoje essa é a teologia da igreja, tá? Não sei se vocês conhecem essa teologia. Quando eu batizo, eu morro em Cristo e em Cristo eu ressuscito. Em outras palavras, eu mergulho, ali os meus pecados são abandonados e eu então nasço para uma vida nova. Tá? O batismo é o começo de uma vida nova, ressurreição. Já estou adiantando para vocês a mensagem do texto. Se eu estou falando da ressurreição do Lázaro,
Eu estou falando do batismo da comunidade, quando João está escrevendo lá na frente. Então, morrer significa, literalmente, morrer para esse mundo, morrer para aquilo que não é de Deus, e ao ser batizado, ressuscitar para a vida nova. Então, é isso que o João está escrevendo. Ele está escrevendo, ele está fazendo uma teologia batismal. Esse capítulo não está ligado à questão de um evento miraculoso. O João, escrevendo, está fazendo uma teologia batismal, que nós precisamos morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Quem é devoto à Nossa Senhora Perpétua Socorro tem uma oração muito bonita que diz o seguinte: se morremos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Quer dizer, se eu morro com Cristo no batismo com ele eu ressuscito, tá? Por isso que a palavra batismo, do grego, significa mergulhar. E o mergulho e nasce uma outra pessoa, tá? Portanto, a caverna que o Lázaro está, a caverna significa aí a morte, significa a morte em relação aos pecados. O batismo é sair dessa caverna. Então, o batismo é a prefiguração de todos aqueles que ressuscitam em Jesus Cristo. Não apenas porque foram batizados, mas porque agora serão seguidores de Jesus. Tá? É uma teologia muito bonita. E o João está usando uma metáfora. Uma metáfora. Quando a gente não é batizado, quando a gente está distante de Deus, Deus chora por nós. Vocês vão ver aqui que Jesus chora diante do Lázaro. Né? É como se João está dizendo para a comunidade: aqueles que ainda não são batizados, Deus chora por essas pessoas. Deus quer que essas pessoas sejam batizadas, que elas entrem no seguimento de Jesus Cristo. Continuemos. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Tá, eu falei isso aqui. Jesus, porém, fala da sua morte, e ele julgava que falava do repouso. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Né? Lázaro morreu. Quer dizer, aqui o Lázaro é o símbolo daqueles que ainda não são cristãos. Estão mortos. Aqueles que não são cristãos estão mortos. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá para que creais, mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo, possivelmente Tomé tinha um irmão gêmeo, disse então aos codiscípulos, seus amigos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui é a maior frase batismal do século I, né? Quer dizer, morremos sem Cristo, com ele vamos nos ressuscitar. Isso também está em Romanos. Então, ou seja, se a gente morre com Cristo a gente ressuscita. Se a gente batiza no Senhor, com ele a gente ressuscita. Tá? Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Aqui o João, ele quer dizer, ele dá uma leitura antropológica mesmo, que a pessoa para o judaísmo está morta depois dos 4 dias, tá? Quer dizer, aqueles que não são batizados equivale àqueles que de fato morreram fisicamente, porque essa vida não importa. O que importa é a vida eterna. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios, 3 quilômetros. 3 quilômetros, 15 estádios são 3 quilômetros. Por que o João está colocando essa questão geográfica? Porque ele está antecipando a Semana Santa. Ele está antecipando a paixão de Cristo. Quer dizer, Jerusalém está perto de nós. Né? Então, a gente está criando esse episódio aqui para dizer que logo, logo os judeus vão matá-lo. Quer dizer, esse 7º sinal é o último sinal que antecipa a hora do Senhor. É isso que o João está dizendo. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Tem 2 atitudes das 2 aqui. Uma vai ao encontro de Jesus, Marta. A outra fica em casa. Hoje eu vou falar só da Marta. Na próxima eu falo de Maria. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem
ao mundo. Eu vou parar aqui e vou explicar isso aqui para vocês. Maria pertencia a uma seita chamada farisaica, os fariseus, tá? Maria pertencia a essa seita dos fariseus. Ela acreditava na ressurreição do último dia. O que significava isso? As pessoas morriam, iam para debaixo da terra, e ali esperava uma ressurreição para o último dia da vida delas. Ali não tinha vida, apenas era o corpo esperando essa ressurreição. De onde está essa ideia? Está no livro de Daniel, escrito 150 anos desse episódio aqui, 150 anos antes de Jesus Cristo. Tá? Então, os judeus acreditavam nesse tipo de ressurreição. Então, existia um julgamento, segundo os judeus, o catolicismo absorveu muito disso, tá? Havia um julgamento onde aqueles que fossem fiel a Deus, iria viver com Deus, e os que não fossem fiéis a Deus, iria viver no Sheol, que nós chamamos hoje de inferno. Então haveria um juízo, um julgamento. Era assim que os judeus acreditavam. Jesus está dizendo claramente, isso acaba agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é necessário esse julgamento. Se você crê em mim, jamais você morrerá. E a vida começa agora. Isso para nós é muito importante teologicamente. Por quê? Porque a ressurreição não é um lugar pós-morte. É isso que Jesus está dizendo. A ressurreição já começa aqui na terra com todos aqueles que creem em mim e que começam a plantar a sementinha do reino de Deus. O reino começa agora. A vida começa agora. Então a vida não é depois da morte. Esse é um outro estágio. A vida começa o cristão que acredita em Cristo, que é batizado, falando século I até hoje, tá? O cristão que é batizado, ele precisa ser criatura nova. Ele traz dentro dele a vida. Então, ele jamais morrerá. Não precisa de julgamento. Deus não vai me colocar no banquinho e falar o que eu fiz, o que eu não fiz. Porque ao aderir a Cristo, jamais eu vou morrer. É isso que ele está dizendo, porque ele é a ressurreição e a vida. Não tem esse julgamento de justos e injustos. Porque se eu sou um cristão, se eu fui batizado em Cristo, automaticamente eu vou servir a esse Cristo. Eu vou viver conforme Cristo. Então, a vida eterna, grave isso que é muito importante, está no Evangelho de João. A vida eterna não começa depois da minha morte. Ela começou no dia do meu batismo. Ali começou a vida eterna. Essa é a primeira parte de uma vida eterna temporal, porque eu estou nessa terra. Depois eu vou apenas contemplar o próprio Senhor na vida eterna, numa ressurreição, porque eu já vivo a ressurreição. Eu preciso ser sinal da ressurreição para meus irmãos todos os dias. Todo dia alguém que me encontrar tem que ver em mim a ressurreição de Cristo. É isso que o João está dizendo para a comunidade dele. Olha, isso é muito bonito. Então o João está dizendo para a comunidade dele, aqueles que enxergarem vocês já precisa ver a ressurreição de Cristo. Nas suas obras, na sua solidariedade, no seu amor ao próximo, no seu sorriso, no seu dia a dia, na sua alegria, na sua esperança. Você já é sinal da ressurreição. Nós somos sinais da ressurreição para o mundo. O mundo pode estar caindo de cabeça para baixo. Nós estamos tranquilos dizendo assim, nós somos firmes na esperança de Cristo. Né? Porque a vida sempre vai vencer a morte. Isso nós celebramos agora com a Páscoa, inclusive, a ressurreição agora. Mas isso começou no meu batismo. Então, no meu batismo, eu morri por um estilo de vida que me levava à morte. Por isso que é a morte, o Lázaro significa isso. Então, no mesmo Lázaro, tem duas coisas, a morte e a vida. Então, quando Lázaro é batizado, Lázaro aqui é o símbolo da comunidade, tá? Não é uma pessoa física, é o símbolo de uma comunidade. Então, quando os membros da comunidade passam a batizar, eles morrem para um tipo de vida e surgem para a vida nova. Para a vida, para a ressurreição de Cristo. Jamais vão morrer. Então, nós que somos cristãos, essa é a nossa crença, nisso que acreditamos, nós somos já essa ressurreição, sinais dessa ressurreição. E quando Jesus pergunta para Maria, você crê nisso, Maria? Ela achou isso tão complicado que ela não deu a resposta certa, não. Ela falou o seguinte, olha a resposta dela, sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Ele não perguntou isso para ela. Ele perguntou, Maria, você acredita que eu sou a ressurreição?
ela, na cabecinha dela judaica, e não esqueçamos que na comunidade cristã tem muitos judeus, essa primeira comunidade que o João escreve, na cabeça desses judeus cristãos, a única ressurreição que existia era aquela de Daniel. Se espera o último dia, você é julgado para ver se você vai para a vida eterna ou não. Ressurreição não é vida eterna, é diferente. A ressurreição já começa nessa vida. Na vida eterna, eu vou continuar vivo, mas a vida já está presente em mim, porque Cristo ressuscitou. Eu sou a expressão desses sinais de ressurreição para os meus irmãos e irmãs, porque Cristo ressuscitou, e eu sou batizado e acredito nisso. Então, é essa mensagem que o João está dizendo. Então, eu vou depois continuar na próxima aula, a partir do versículo 27, o que o João está dizendo, escrevendo para a comunidade dele, é um belo texto sobre a teologia batismal. E aí ele usou uma metáfora. Ah, mas por que ele fez isso? Ele escreveu dessa forma? Já expliquei para vocês. Cada época tem sua linguagem. Cada época tem os seus sinais. É diferente. Não tenta entender um texto, literalmente, de 2000 anos atrás, como se fosse escrito para nós. João escreveu para a comunidade dele, que estava lendo e estava entendendo claramente do que ele estava falando. Tá bom? Podem abrir os microfones aí, eu desliguei alguns para que não desse coisa, e aí vocês podem perguntar. Quem tiver dúvida em relação a isso. Então, estamos no 7º sinal. Pode falar, Rafael. O Guto, então uma coisa me deixou assim meio intrigado. Então, na questão do Lázaro, né, pelo que deu a entender do que você disse, pouco importa se o Lázaro existiu ou se ele era uma pessoa ou não. O que importa é o ensinamento por trás da história dele. Tipo, que a gente precisa, primeiro, que ele era, como você falou, um sinal da futura ressurreição de Jesus. E segundo, que a gente precisa renascer como uma pessoa melhor, digamos assim. Mas Através do aí, batismo. então, uma metáfora do batismo, né? Uma alegoria, uma figura de linguagem. Isso. Mas, por outro lado, Guto, eu fico pensando, será que o fato, como você falou, que o julgamento eterno, né? O julgamento que a gente foi sempre doutrinado a acreditar, que a gente vai ser julgado lá no tribunal, e aí vai ser entre o céu e o inferno, essas coisas assim. Então, você falou que isso pouco assim importa. Isso não acaba entrando em conflito do que muita gente, por exemplo, espera quando entra nas igrejas? Por exemplo, eu vejo assim, fico pensando, será que isso não tira o sentido, pelo menos para muita gente, de se deslocar e ir até o santuário, porque assim, né? Basicamente, a fé cristã se pauta no julgamento divino, né? Assim, as pessoas querem saber, em linhas gerais, se vão para o céu ou para o inferno, né? Se vão ter a vida eterna ou não. Então, não há um conflito aí, não há um problema, digamos assim, em falar que o julgamento não é tão importante assim, que mais importa o que a gente está fazendo aqui na Terra nesse momento, e o julgamento não é tão importante quanto as pessoas geralmente colocam nas igrejas, né? Vamos lá. O que existe aí entre as pessoas, Rafael, é uma teologia equivocada. O centro da teologia cristã, seja católica, seja evangélica, seja de qualquer teologia, é a ressurreição de Cristo. Esse é o centro de toda teologia. Esse dia eu estava dizendo para uma pessoa, por que que nós cristãos, ele falou especificamente que catolicismo não guarda o sábado. Eu falei, porque eu não sou judeu, eu sou cristão. Cristo ressuscitou foi no domingo para nós cristãos, então o importante é o domingo, não é o sábado. Eu respeito os judeus enquanto religião, mas a minha crença é outra. Minha crença é na ressurreição. Para mim, o mais importante não são os 10 mandamentos do judaísmo, embora sejam importantes como questão moral. A questão mais importante para mim é: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestisse, estive preso e fosse me visitar. Porque isso é a expressão da caridade cristã, é isso que importa para Jesus Cristo. Então, a coisa mais importante, se uma pessoa segue a religião para poder se salvar, céu e inferno, ela está no caminho completamente equivocado do cristianismo. Nós vivemos o cristianismo, o centro de toda a história é a ressurreição de Cristo, é Cristo, é a vida de Cristo, a morte e a ressurreição. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, essa questão do julgamento, logicamente, ela veio se construindo ao longo da história cristã. Ela é difícil porque cada igreja tem a sua teologia diversa, mas estou dizendo que ela é completamente fora dos propósitos de Jesus. Deus, não, o Santo Agostinho diz isso muito claro. Não é Deus, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos. Deus é amor, Deus não pode condenar ninguém. Eu sempre falo aqui nessa live aqui, tá cheio de pais e mães. Você tem um filho muito bom, faz tudo certinho, e um filho que faz tudo errado, te dá trabalho do amanhecer ao anoitecer. Você tem que mandar os dois, um para o céu e para o inferno. Qual que você mandaria? Você não consegue, porque você é pai e mãe. Você imagina Deus, que ama muito mais que a gente. Deus não manda ninguém nem para o céu nem para o inferno. Na verdade, existe uma liberdade humana, isso que o Santo Agostinho fala, tá? Isso está no livre-arbítrio. Existe um livre-arbítrio humano que decide, eu quero ficar com Deus, ou eu não quero ficar com Deus, e Deus vai respeitar. Deus não pode impor a nós a vontade dele, porque nos ama. Sou eu que vou dizer, eu quero ir para o inferno, ou eu quero ir para o céu. Sou eu. A minha liberdade, não liberdade está em Deus. É o meu livre-arbítrio que vai decidir isso. Deus não vai te colocar na cadeirinha, porque se dependesse só de Deus, ele diria, não, pode todo mundo para o céu. Tudo é meu filho, eu não tenho coragem de mandar, porque ele é amor. Ele não passa nessa ideia de Deus no julgamento. Não existe essa dimensão. Segundo Santo Agostinho, somos nós que escolhemos estar com Deus ou estar distante de Deus. Somos nós. Mas as religiões, elas não sentam nessa questão do julgamento. É nós que fazemos isso de forma muito equivocada. A religião é viver em Cristo. É viver a vida nossa em Cristo. Isso é vida. É esse o sentido. Porque só a vida, o Rafael já passa para a Islane, a vida só tem sentido em Jesus. Só em Jesus a vida cria uma nova dimensão. Porque nós não nascemos para fazer o mal, nós não nascemos para fazer os outros sofrer, nós nascemos para a vida. Não é só nós, não, viu, Rafael? O universo, ele conspira pela vida. O tempo todo o universo, ele conspira pela vida. Isso é Deus, sinal de Deus na história, nas coisas. Né? Basta você ver chover, tudo flore, tudo renasce. A vida sempre é essa dimensão. Deixa eu passar aqui para a Islane. Islane, você ia perguntar? Sim, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, meus colegas. Professor, na verdade, quando o senhor falou a passagem dali que faz referência ao Lázaro, ali o senhor fala Lázaro como pessoa e Lázaro como povo, ou não? Lázaro não existiu? Para mim, é difícil você dizer se ele existiu ou não, porque os evangelistas, eles não estão preocupados com a identidade física dessas pessoas. Se tivesse, ele diria o seguinte, o Lázaro, que Jesus encontrou ele com tantos anos, eram amigos de tanto tempo, Lázaro fazia isso, não tem essa preocupação. A gente até acha que esse Lázaro aí é apenas um nome que o João usou, pegando em Lucas, porque Lucas também fala de um Lázaro, pobre Lázaro, que morreu. Então a gente não sabe. Então, Islã, ele pode ter existido? Pode. O João pode ter conhecido um texto que fala desse lado, mas, na verdade, quando o João fala de Lázaro, de Marta e Maria, ele está falando de todos os Lázaros, de todas as Martas, de todas as Marias, e três, não é só um. Por que três? Símbolo da comunidade. É símbolo da comunidade, não é uma pessoa individual. Então, eles podem ter existido. É por isso que eu falei para vocês, a gente às vezes quer pegar para a questão histórica, né? E o evangelista não está falando da questão histórica, ele está falando de teologia. Essas pessoas podem ter existido? Pode. Mas é o que importa aqui para o João? Não. Não é o que importa para o João. O que importa para ele é o que está por trás dessa história que ele está contando. Aqui, claramente é uma metáfora, tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Claramente é uma metáfora, porque se fosse uma história com H, o Lucas tinha contado ela, o Mateus tinha contado ela e o Marcos tinha contado ela. Porque é algo... Imagina a ressurreição do ser humano. Isso é tão extraordinário que outros teriam contado. Por que só o João conta? Porque o João está fazendo uma figura de linguagem, uma metáfora, tá? Um exercício que ele está dizendo para dizer que a morte do Lázaro e a sua ressurreição é a morte de todos aqueles que se batizam e nascem novamente. O Islane e todo mundo, observa bem uma coisa que eu vou contar para vocês depois. Eu vou trabalhar isso com vocês. Observa bem que os trapos estão amarrados no Lázaro.
na cabeça, Jesus, inclusive, vai mandar desamarre ele está amarrado. Em Jesus, o João vai dizer que o lençol está dobrado. Vocês vão ver isso depois. O lençol está dobrado. Ele está fazendo aqui uma comparação entre nós, humanos, e ele, Jesus. Cortou, professor. Congelou a imagem. Professor? Voltou, nos ouve? Acho que congelou a imagem, né? Deve ter caído lá. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora Tá. sim. Mas... Sim, é porque dá uma travadinha aqui. Só estou terminando aqui, dizendo que muitas vezes os trapos ainda nos amarram nesse mundo e nos dificultam viver a ressurreição. São mensagens. De novo, Slaine e todos do grupo. Qual é a mensagem do João? Essa é a pergunta, tá? Nunca esqueça isso. Qual é a mensagem do João? Existiu Lázaro, Marta e Maria? Não interessa. Pode ter que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. O João conheceu muitos Lázaros na vida dele? Tenho certeza que sim. Muitas Marias? Tenho certeza que sim. Martas? Muitas. Ele pode ter lido o texto do Lucas e colocado o nome do ser hipotético? Pode. Mas não é isso que é importante. É a mensagem que quer dizer. O João está dizendo claramente o seguinte: se a gente batizar, se a gente viver essa vida de Cristo ressuscitado, nós jamais morreremos. Não esqueçamos que estamos em período de perseguição, né? Porque ele escreve. Sim, jamais E morreremos. é essa que é a síntese, então, do julgamento, Guto? Do julgamento Isso, que ele... não existe julgamento. Isso é viver com Cristo. Jamais morreremos. A Quem questão vive do com Cristo juízo final, professor, que tanto se fala do juízo final, então... Nós vamos trabalhar isso depois com vocês no João e também no Apocalipse. Esse juízo final é sempre metáforas que eram utilizadas para dizer da parousia, da vinda do Senhor. Só que essa vinda do Senhor as pessoas confundiam com a vinda física de Jesus. E Jesus vem todas as vezes que nós somos justos, que nós fazemos o bem, que nós servimos o irmão. Jesus está presente na comunidade. Eu vou depois do Evangelho de João, eu quero trabalhar o Apocalipse com vocês para que vocês entendam o que é essa parousia, essa vinda de Jesus. Até E porque foi engraçado, esse o erro, né, Guto, dos judeus. Eles queriam as coisas materiais. E Cristo, ele vinha para coisas além do material, coisas isso, metafóricas, coisas do plano transcendental, não é? isso também. O Mauro levantou a mão, foi Mauro. Oi, Guto, me ouve? Sim. Tá. Guto, você comentou agora há pouco sobre a questão da salvação. Não vou usar o termo, a ida para o inferno ou não, na questão do Lázaro. Em todos os evangelhos sempre está presente muita figura de linguagem inferno, e Jesus, quando lá na cruz, ele fala que hoje estará comigo no paraíso. Então, assim, teologicamente, qual a interpretação que a gente deve fazer, então, dessa questão paraíso e inferno? Eu sempre digo assim, principalmente quando a gente fala na teologia, paraíso e inferno não são lugares físicos, são estados. Todas as vezes que eu vivo Deus na minha vida, eu vivo a experiência do céu. Todas as vezes que eu estou na dimensão do pecado, eu estou na dimensão do inferno. Aqui nesse grupo aqui, quantas vezes vocês fizeram alguma coisa errada na vida de vocês que vocês se sentiram muito mal? Nossa, eu pisei na bola. Nossa, eu falei mal do fulano, estou me sentindo muito mal. Isso é inferno. Isso é inferno. E tem uma frase do Sócrates que eu gosto bastante: o bem é tão bom que ele é um bem em si mesmo. Quando a gente faz um bem para alguém, a gente fica praticamente assim no céu. Esse é o sentimento. Quer dizer, a vida em Deus, a vida em Jesus, ela é uma vida qualificada. A palavra é essa, é qualificação, não é quantificação. Todas as vezes que eu faço a experiência de Deus, a minha vida passa a ter sentido em tudo. Mauro e vocês que estão escutando, observe a vida de um cristão. Ela é diferenciada, falando cristão verdadeiro, ela é diferenciada. O mundo pode estar caindo do lado do cara que o cara está tranquilo. Sabe, assim, ele tem esperança, ele tem... É uma coisa diferente.
Você vê, eu olho muito assim a vida de alguns santos, o cara tá indo para assim, para a morte, e ele está tranquilo. Quer dizer, é uma experiência de uma vida que passou a ter sentido. Essa palavra é essa. Uma vida que passa a ter sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. É isso que as comunidades cristãs querem pregar. Isso é céu. Uma vida que passa a ter sentido é céu. Ah, mas quando eu morrer eu não vou ter essa experiência eterna? Vai. Você vai continuar essa experiência, mas agora numa dimensão eterna. Mas a experiência da ressurreição, ela começa nessa terra. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, ó, gente, aquilo que o Daniel falou, esqueçam. Eu sou a ressurreição e a vida. Todas as vezes que vocês vivem uma vida em mim, você já faz a experiência da ressurreição. É isso que Jesus está dizendo, tá? Não é uma questão de uma dimensão física, é de uma qualidade de vida, é de um sentido de vida muito maior. Mais alguém? Então Então, entendi, Guto. Então, o erro é que muitas vezes as pessoas tentam procurar, como você falou, o céu e o inferno numa dimensão material, né? Numa dimensão que pode ser geograficamente situada. geográfico. Geográfico. Enquanto a gente continuar com esse pensamento tão raso, né, digamos assim, simplista, a gente vai continuar pensando como judeu, como fariseu, como saduceu, né? Porque esses caras, eles prezavam mais o ambiente físico, né? O espaço físico, é só lembrar a questão do templo, a importância do templo, e eles não sabiam, eles nem passou pela cabeça deles, de tão arraigado que eles estavam nas antigas leis, né? Nos dogmas da religião deles, que a salvação estava ali do lado deles, né? Tipo, eles buscam tanto um lugar físico para se colocarem depois do pós-mortem, né? Que se esquecem que a salvação é além de um mero plano material, físico, geográfico, né, que você pode situar em algum Exato. lugar. E até respondendo para o Mauro essa questão, quando o rapaz na cruz fala para Jesus assim, Senhor, lembra de mim no paraíso? A resposta de Jesus, hoje mesmo, ele não fala nem amanhã, nem depois da manhã, nem no terceiro dia que Jesus ressuscitou. Que Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que significa? Ao me reconhecer como Jesus, como Deus, você já está no paraíso. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é no terceiro dia, já é agora. Hoje, você já está comigo no paraíso. Você entendeu, você já compreendeu o que é a ressurreição. Então, naquele momento, aquele homem já começou a fazer a experiência de Deus. Isso é ressurreição. E por isso que fala hoje, e não daqui 3 dias, quando eu vou para o Pai. Tá? Essa experiência de estar em Jesus, né? De viver a vida de Jesus. Na próxima semana a gente continua com essa questão do Lázaro e sempre a perguntinha, turminha boa do meu Brasil Baronil. Qual é a mensagem do João? O que o João quer passar de mensagem? O que o Marcos quer passar de mensagem? O que o Lucas quer passar de mensagem? O que o Mateus quer passar de mensagem? Assim a gente vai entendendo os evangelhos. Se a gente for ficar preso, mas isso aconteceu ou não? Não sabemos. E não interessa saber. Porque o mais importante não é a questão histórica, é a questão teológica. Qual é a mensagem de fé que aquela comunidade está passando? Então, hoje, eu sempre falo, vamos trazer para a nossa realidade. Como vocês podem ser sinais da ressurreição através do batismo de vocês? Hoje o João está falando de batismo. Como você que foi batizado pode ser sinal da ressurreição de Cristo? Como você pode fazer novos Lázaros renascerem para Cristo? Essa é a grande pergunta que o João está fazendo. Tem muitos Lázaros morrendo. Precisamos tirar eles da caverna. Como é que nós vamos fazer isso? É essa pergunta que o João está dizendo para nós hoje. Como é que você vai fazer isso aí na sua cidade? Tirar os Lázaros da caverna. Vocês podem fazer isso de muitas formas, né? Então, nós vamos ver aí com o curso. Tá bom? Ô, Guto, e só para finalizar, uma última perguntinha, acho que é de interesse também acho que deve ser interesse do pessoal também. Eu queria saber quem que iniciou esse tipo de pensamento que muita gente tem até hoje, de que o céu, por exemplo, é num plano superior ali, junto com as nuvens, essas coisas assim, o inferno é lá embaixo. Quem começou primeiro com essa, já que esse, pelo visto que você disse, não era o pensamento dos antigos cristãos, dos primeiros cristãos, né?
Quem começou com essa historinha, digamos assim? Os gregos já falavam de Elísios, dessa dimensão do Elísio, mas o próprio cristianismo, quando fala também, ele já, como herdou dos gregos, você sabe que a linguagem dos evangelhos é uma linguagem grega. Jesus subiu, ascensão, subiu aos céus, a montanha como lugar de Deus, alto, você entendeu? Começa então essa dimensão que as nuvens não tampavam as montanhas, onde Deus morava, a questão do Olimpo, dos gregos. Então, os judeus e depois os cristãos absorveram essa mensagem dos gregos, que Deus vivia nas montanhas, que Deus vivia no alto, e como as montanhas eram sempre cobertas pelas nuvens, então começou a fazer essa relação do céu como morada de Deus. Ah, entendi. Eu pensei que era com o pensamento do Dante Alighieri, mas ele só vai Não, imortalizar mesmo isso. medieval. É isso. Tá bom? Fica com Deus, pessoal. Tá, Boa obrigado. noite. Aí, Boa noite. tchau. Tchau, tchau.